Bom dia, turma 100, turma 101. Tudo bem com vocês? Já fizeram a última atividade que eu mandei? Não me enviaram nada, né? Tá bom. Vamos dar continuidade às nossas aulas de matemática, tá? Sobre logaritmo. Já fizemos vários exercícios, né? Inclusive exercício sobre função. Na última aula nós vimos sobre domínio, como encontrar o domínio de uma função, tá? E agora nós vamos fazer os gráficos através do logaritmo, tá bom? Então tem várias maneiras de a gente fazer esse gráfico. Quando é dado já os valores e quando é dado a equaçãozinha onde aparece variável. E aí o que nós temos que fazer? Atribuir valores para essa variável. Então, no primeiro exercício aqui, fala sobre construir, ou construa, né, o gráfico das funções. Então, temos mais de uma função aqui para fazer o gráfico. E é dado o seguinte, ó, y igual a log de x na base 3. A base é o elemento que fica colado aqui com log. O x aqui é o logaritmando. Como não tem valor aqui, nós temos que atribuir valores para poder construir o gráfico, tá ok? Toda vez que aparecer a equação, onde essa equação é apenas uma variável, nós temos que atribuir valores para essa variável. Então, vamos resolver essa equaçãozinha para que a gente possa construir o gráfico. Então, ó, o 3, que lá no início a gente chamou de A, né? Logaritmo de x na base A é igual a b, se somente se A elevado a b é igual a x. Lembram dessa definiçãozinha? Tem lá na primeira aula. Então, aqui, ó, o y é igual a log de x na base 3. Logo, o A é 3 e é maior que 1, que é uma das condições de existência do logaritmo, que a base seja maior que 1 e diferente de 0. Então, aqui diz o seguinte, já sabemos que se trata de uma função crescente. Por que crescente? Porque nós temos aqui um x que nós vamos atribuir valores para ele. Não podemos atribuir 0, ele tem que ser maior que 0. Então, no caso, nós vamos pegar 1, 2, 3 e por aí afora. Então, já sabemos que é crescente, portanto, vamos escolher valores para x, nós vamos atribuir valores para x. Tá ok? Eu posso dizer que essa base pode ser 1? Não, tem que ser maior que 1. Então, já sabemos que se trata de uma função crescente, vamos escolher ou atribuir, né, valores de x para calcular o valor de y. Quando eu atribuo o valor de x, eu encontro o valor de y, tá ok? Depois de calculado, nós vamos montar o gráfico. Então, inicialmente, nós temos que atribuir valores para x. Então, nós vamos fazer uma tabelinha aqui, ó. Pegamos x igual a 1 e x igual a 3. Professor, eu não posso pegar mais valores? Posso, mas com dois valores, ou 2 pontos, eu posso fazer passo uma reta, logo eu posso fazer meu gráfico com apenas 2 pontos. Então, atribuir x igual a 1 e x igual a 3. Vou calcular o valor de y. Ora, mas a equação não é y igual a log de x na base 3? É. Então, eu posso dizer o seguinte, ó, para x igual a 1, para x igual a 1, então, no lugar do x, ó, eu vou colocar o 1, porque eu atribuí valor 1. Na base 3 é igual a y. Professor, mas não é o y que é igual a log de x na base 3? Sim, mas se eu digo que y é igual a log de x na base 3, eu posso dizer que log de x na base 3 é igual a y. Então, eu só fiz mudar para cá, ó. Ele estava no primeiro mesmo, foi para o segundo, mas não alterou em nada. Então, log de 1, de onde saiu 1, eu atribuí. Na base 3 é igual a y. Se somente se, a gente sempre não eleva o 3
a letra x ou y. Então, 3 elevado a y é igual a 1. 3 elevado a y é igual a 1. Ora, eu tenho que ter bases iguais. Ó. Só que aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 1. Professor, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou transformar esse 3 em 1? Não posso. Realmente não pode transformar 3 em 1. Mas, pela propriedade de potência que nós vimos, fizemos várias revisões, tá? Vou voltar aqui que eu saio. Ixi, aqui deu um parangolé. Deixa eu tirar isso aqui para só besteira aqui. Tchan, 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 tchan. Então tá aqui agora, volta tudo ao normal. Então nós temos, ó, o log, o x foi atribuído 1. Então log de 1 na base 3 é igual a y, se somente se o 3 elevado a y for igual a 1. Professor, mas a base de um lado é 3 e do outro é 1. Sim, mas pela propriedade de potência, nós vimos que todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, para que eu transforme esse 1 na base 3, eu tenho que dizer que o 3 elevado a y é igual a 3 elevado a 0. Por que 3 elevado a 0? Porque todo número elevado ao expoente 0 é igual a 1. Logo, nós temos as bases iguais. Ó. Se as bases são iguais, os expoentes são iguais. Então, eu cancelo 3 com 3 e o y é igual a 0. Deu para entender, gente? Não é fácil? Então, de novo, ó, eu atribuí x igual a 1, está aqui, ó, e substituí o 1 pelo x bem aqui, ó, bem na equaçãozinha que foi dada. Quer ver? Vamos ver onde é que está a equação. Olha aqui, ó. Eu substituí o x por 1, porque o 1 eu atribuí. Se somente se esse 3 elevado a y for igual a 1. Mas eu tenho que transformar as bases iguais. Logo, 3 elevado a y é igual a 3 elevado a 0. Por que 3 elevado a 0? Porque todo número elevado a 0 é igual a 1. Como de um lado eu tenho 3, eu tenho que ter 3 do outro lado. Então, cancelo 3 com 3, o y é igual a 0. Bem fácil, né? Então, toda vez que essa igualdade for 1, você tem que transformar a base na base que estiver. Se for 10, coloca 10 do outro lado elevado a 0. Para x igual a 3, ó, para x igual a 3, o log na base 3, ó, log de 3 na base 3, eu substituí o x pelo 3 agora, ó, igual a y. Agora fica 3 elevado a y igual a 3. Ora, aqui eu tenho bases iguais. Quanto é o expoente bem aqui? É 1. Então, cancela 3, sobra y igual a 1. Então, gente, para x igual a 1, o y é 0. Para x igual a 3, o y é igual a 1. Aí eu vou fazer a outra tabelinha só para concluir, que a primeira está só os valores de x. Ó. Então, eu peguei a mesma tabela e substituí aqui. Ó. O x nós já atribuímos valores 1 e 3. O 0 e 1 foi calculado em função da regrinha de logaritmo. Tá ok? Com esses valores, eu vou colocar no eixo cartesiano e nós vamos representar esses valores no... Então, para x igual a 1, quanto é o y? Para x igual a 1, o y é 0. Para x igual a 3, ó, eu vou só substituir agora. Ó. Para x igual a 3, o y é 1. Eu venho no eixo cartesiano ó, e coloco, ó, para x igual a 3, o y é 1. Para x igual a 0, o y é 1. Tá? Então, ó, para x igual a 1, o y é 0. Então, fica bem aqui nesse ponto. Para x igual a 1, o y é 0. Então, o ponto fica aqui. Ó. Para x igual a 3, o y é 1. Se eu pegasse 4, eu ia encontrar outro valor lá na frente. Mas bastou esses dois. Ó. Aí eu passo uma... É uma reta? Não, é uma curva. Ó.
vai cortar esse ponto, bem aqui no 4 vai cortar aqui, ó. Só que nós pegamos só 2 pontos. Você podia pegar outros valores, 4, 5, 6 e por aí afora, tá ok? Então, assim mostramos o gráfico. E outra coisa, quem é o domínio? Olha aqui, ó. O domínio são todos os elementos do conjunto dos reais. Lembra lá de função, quando a gente falou? Domínio é sempre no eixo X. Qual é o único valor que não entra aqui? O zero. Então, fica domínio igual ao conjunto dos reais, sem o zero. Lembram que, quando nós demos conjunto dos reais, nós representamos um asterisco, significa que não tem o zero. E mais os elementos que tem, todos positivos. Então, não tem o zero, não faz parte, porque essa curva aqui, ó, nunca vai tocar o eixo Y, vai ficar bem próximo. Agora, depois, passando do zero logo, eu tenho todos os elementos de X, praticamente infinito, só não tem o negativo. Então, fica o R sem um asterisco, com todos os elementos do eixo X positivo, tá ok? Então, isso é o domínio. Agora, a imagem é no eixo Y. A imagem é todo o conjunto dos reais. A imagem é todo o conjunto dos reais. O domínio é o conjunto dos reais sem um asterisco e com todos os elementos positivos do eixo X. Ó. Não vai ter elemento negativo. Tá ok? Vamos para a letra B. Ó. A letra B, tá? A letra B é parecido, ó. Só que em vez de ter Y, tem f de x, que é a mesma coisa, igual a log de x menos 1 na base 2. F de x igual a log de x menos 1 na base 2. Quanto é a base? 2. Quem é o logaritmando? X menos 1. Então, nós temos que fazer aqui o seguinte, ó. O valor de A, que é a base, é 2. Logo, 2 é maior que 1. Se é maior que 1, nesse caso, nós vamos também fazer o gráfico atribuindo valores. E se é maior que 1, a função é crescente. Tá ok? Nós vamos ver casos que o A é menor que 1 e ela vai ser decrescente. Então, vamos escolher alguns valores de x para calcular os valores de y. E depois montar um gráfico da função logaritmo. Aqui é só um blá, 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 para dizer o que nós vamos fazer, tá ok? É como se eu estivesse conversando com o caderno, com o quadro negro, né, que hoje é verde, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, logaritmando x menos 1 e dizer que é maior que 0, porque ele não pode ser 0. O logaritmando não pode ser 0. Pode ser 1? Pode. Então, aqui nós temos uma equação de primeiro grau. Eu vou, em vez de eu dizer que é igual, porque eu não posso dizer que é igual, porque não pode ter 0. Eu digo que é maior, que é a regra lá da condição de existência. Então, x menos 1 tem que ser maior que 0. Tirando o valor de x, ó, o menos 1 vai para o segundo membro, ele vai com sinal trocado. Logo, o x tem que ser maior que 1. Tá ok? Como nós queremos encontrar o gráfico, fazer o gráfico, nós vamos pegar valores maior que 1. Quem são os valores maior que 1? Eu tenho 1,5, tenho 2, tenho 3, tenho 5, tenho 10. Então, eu vou partir logo do 2, para não trabalhar com o número quebrado. Tá ok? Então, eu peguei 2. Ó. Por que 2? Porque a equação está mandando. Ó. A condição de existência diz que o x tem que ser maior que 0. Tirando o valor de x, vai para o segundo membro, ele vai com o sinal trocado. O 1 fica positivo. Então, eu tenho que pegar valores maior que 1. Tá? Então, o que eu vou fazer? Atribuir valores maior que 1. Então, eu fiz aqui uma tabelinha. Ó. Peguei 2, 3 e 5. Podia pegar 7, 9, 11? Posso. Eu não posso pegar 1. 0 menos 1. Tem que ser maior que 1. Então, 2, 3 e 5. Agora, nós vamos substituir na equaçãozinha e ver o que vai acontecer. Ó, para x igual a 2, ó, eu vou substituir na equação. Não era
x menos 1, então fica agora 2 menos 1, porque o x agora é 2, ó. 2 menos 1 é 1, tá ok? Resolvendo isso aqui, ó, eu igualo a y, log de 1 na base 2 igual a y, que y é a mesma coisa que f de x, tá? Se somente se esse 2, ó, esse 2 aqui que é a base, estiver elevado a y, igual a 1. 2 elevado a y é igual a 1. O que eu tenho que fazer? Na primeira questão, tem coisas parecidas com isso aqui, ó. De um lado, eu tenho uma base 2 e do outro eu tenho uma base 1. Ora, gente, se de um lado, ó, eu tenho a base 2 e do outro eu tenho 1, e eu tenho que ter dos dois lados bases iguais, eu tenho que dizer que esse 1 é 2 elevado a 0. 2 elevado a 0. Logo fica, ó, na realidade, esse aqui, ó, 2 elevado a y igual a 2 elevado a 0. E aí o que acontece? Ó? Eu cancelo a base 2, ó, de um lado com a base 2 do outro. Quem sobra? Sobra que o y é igual a 0. O y é igual a 0. Bases iguais, expoentes iguais. Logo, o y é igual a 0. Muito fácil. Já foi feito no exercício anterior. Tá ok? Então, quando de um lado eu tenho uma base e do outro eu tenho 1, eu tenho que transformar essa segunda base naquela mesma base elevado a 0. Agora, para x igual a 3, ó, eu substituo na equação. Fica 3 menos 1 na base 2. Ó. 3 menos 1 é 2. Então, log de 2 na base 2 é igual a y. Se somente se o 2 elevado a y for igual a 2. 2 elevado a y igual a 2. Bases iguais, ó, 2 e 2. O que eu faço? Eu cancelo essa base 2 com essa base 2 e o y é igual a 1. Parecido com o exercício anterior, ok? Para x igual a 5, eu tenho que 5 menos 1 dá 4. 5 menos 1 dá 4, na base 2. Essa base não muda. Agora, eu digo que log de 4 na base 2 é igual a y. Se somente se, essa base elevada a y é igual a 4. Tá? 2 elevado a y é igual a 4. Ora, de um lado eu tenho base 2, do outro eu tenho base 4. Eu transformo esse 4 na base 2. Então, fica, ó, 2 elevado a y igual a 2 elevado ao quadrado, que é o 4. No caso aqui, ó, cancelo essa base com essa base, 2 e 2, bases iguais, expoentes iguais. Então, fica y igual a 2. Y igual a 2. É só repeteco do que já se fez, tá ok? Então, assim eu tenho, botando na tabelinha, ó, para x igual a 2, o y é 0. Para x igual a 3, o y é 1. Para x igual a 5 é igual a 2. De onde você tirou, professor? Dos cálculos. Para x igual a 2, encontrei que o y é 0. Para x igual a 3, encontrei que o y é 1. E para x igual a 5, encontrei que o y é 2. Aí eu pego esses valores, gente, e vou substituir no gráfico. Olha como fica. Para x igual a 2, o y é 0. Para x igual a 3, o y é 1. Para x igual a 5, o y é 2. Aí eu passo aqui, ó, quase que uma curva, né? Não é uma reta, não. É quase que uma parábola. Só que essa parábola, ela nunca vai tocar o eixo y. Então, fica uma curva, olha, ó. Observe que não é uma reta, é uma curva. Eu poderia pegar outros valores para cá, ó, e à medida que eu pegasse valores de x positivo, eu ia ter valores para y.
e essa curva ia sempre aumentando. Por isso que ela é, a equação, ela é a função crescente. Quem é o domínio? Todos os elementos do eixo x, ó, exceto o zero. São todos positivos sem o zero. E a imagem? Todos os elementos do eixo y. A imagem? Todos os elementos do eixo y. E o domínio? Todos os elementos do conjunto R, ou seja, dos reais, exceto o zero, mais os positivos vão entrar todos. Então, é parecido com o anterior. Tá ok? Vamos para o segundo exercício. Ó. Olha como é fácil. Determine o domínio da função f de x igual a log de raiz de x mais 1 na base x menos 2. Observe que na base agora não é apenas um elemento. A base é uma equação do primeiro grau. Se é uma equação do primeiro grau, gente, não podemos atribuir valores. Ó. Nós vamos fazer o seguinte, ó, dizer que o logaritmando é maior que zero, tudo que está dentro sai, ó, e passa a ser maior que zero. Se aqui é mais 1, vai para o segundo membro com o sinal trocado. Logo fica x igual a menos, maior que menos 1. E a base, ó, a base vai ser maior que zero, leva o primeiro membro para o segundo membro, vai positivo, então é x maior que 2, e o x menos 2 tem que ser diferente de 1. Sempre vai ser assim, ó, maior que 0 e diferente de 1 para a base. Então fica, ó, o 2 vai para o segundo membro, vai para o sinal trocado, então fica 2 mais 1, 3. Logo, o x tem que ser maior que menos 1 e diferente de 3. Como nós temos 3 raízes, nós vamos tirar a interseção entre as 3 raízes. Chamei aqui de reta 1, reta 2 e reta 3. Na reta 1 tem que ser todos os valores maior que menos 1. Na reta 2 tem que ser todos os valores maior que 2, que não pode ser o 2, e diferente de 3. Aí eu tiro a interseção. Quem vai ser a interseção? Aqui eu tenho elemento nos 2? Não, eu só tenho no 1. Se eu só tenho no 1, vou a partir do 2. Ó. Então, quem vai ser a resposta? O domínio. São todos os elementos. Ó. São todos os elementos maior que 2, que a partir daqui ó, eu tenho no conjunto, na reta 1 e na reta 2. Ó. São todos os elementos maior que 2 e diferente de 3. Ó. Aqui eu tenho interseção, ó, e aqui eu também tenho interseção, porque são todos os elementos que pertencem à reta 1 e todos os elementos que pertencem à reta 2. Isso é a definição de interseção entre dois conjuntos. Então, vai ser maior que 2 e diferente de 3. Todos os elementos maior que 2 e diferente de 3 vai servir. Isso é o domínio dessa função, tá ok? Então, gente, observe que os exercícios é praticamente o repeteco do que se faz desde os primeiros primórdios da humanidade, tá ok? Então, nós fizemos aí praticamente 3 exercícios sobre o domínio da função e sempre que tiver na base equação de primeiro grau, tem que fazer maior que 0 e diferente de 1. Não pode ser 0 a base, nem pode ser 1. Para finalizar, ó, eu estou deixando aqui uma atividade para vocês de matemática. Está bem aqui, ó. Isso aqui não é exatamente aula, isso aqui é a atividade. Está escrito aqui, ó, é só ler. Atividade de matemática. Qual é a data de hoje? 8 de 10 de 2020. Quando é para vocês devolverem? Até 14 de 10 de 2020. Gente, leiam o que está escrito. Atividade de matemática. Isso aqui, gente, não é aula. Eu estou aproveitando o final da aula para enviar a atividade. Agora, se vocês nem lerem, não vão saber se é atividade ou se é aula. Aqui está, no final da aula,
e tem a palavra atividade matemática, que deve ser devolvida até o dia 14. Para quem vai ser devolvido? Para o professor. Por favor, não vamos dizer que você não sabe para quem é para devolver. Porque estão dizendo que eu não estou mandando atividade. E eu provei para a direção que eu mandei 5 atividades no segundo bimestre. Nesse segundo, eu já mandei uma, estou mandando a segunda. O que diz no primeiro? Calcule o valor de x usando em cada caso as propriedades operatórias. Propriedade de quem? Do logaritmo. No primeiro caso, você tem uma soma, você deve transformar em quê? Num produto. Na segunda, você tem o produto de um termo pelo logaritmo. Tem que transformar em quê? Em um expoente. Tá ok? E depois no produto. E aí resolve. Na segunda, aqui, ó, segundo exercício. Determine o gráfico da função y igual a log de x na base 2. O que você vai fazer? Atribuir valores para x. Atribua 2 ou 3 valores e resolva, né? É só olhar os exercícios que foram feitos, tá ok? No terceiro, estabeleça o domínio de cada uma das funções. Seguinte, definida por y igual a log de x menos 1 na base 5 e y igual a log de 3, x menos 2 na base meio. Então, aqui, ó, você não vai ter trabalho com a base, porque a base é um número. Então, esse número não vai mudar. Você vai ter trabalho só de resolver o logaritmando. Todos dois são equações do primeiro grau. Muito fácil. É só olhar lá no exercício que dá para fazer, ok? Não esqueçam de fazer e de enviar essa atividade. Nós já vamos fechar o segundo bimestre, primeiro e segundo que estão pedindo, e muita gente vai ficar sem nota, sem presença, porque não enviaram as atividades, ok? Então, por hoje, muito obrigado, até a próxima.